Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta, um canal de bioquímica. E se você gosta de bioquímica, considere se inscrever no nosso canal. E se você gostar desse vídeo aqui, ao final dele, você considere também dar um like aqui no vídeo, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto que são os carboidratos de relevância biológica. Existem muitos carboidratos de relevância biológica, né? Mas a gente vai ver alguns aqui, sobretudo aqueles que estão mais presentes na nossa dieta aí no dia a dia, tá bom? O primeiro carboidrato que a gente vai ver aqui de grande importância biológica é a glicose. A glicose é a ose, né? Porque os carboidratos a gente pode chamar de ose, glicose, glicídicos, glicídeos, glicídios, né? Sacárides e assim por diante. Às vezes eu vou falar ose, tá? Então a ose de grande importância biológica para a obtenção de energia é a glicose. A glicose a gente usa para obter energia a partir da via glicolítica, que é essa que você vê aqui, onde a glicose é convertida em duas moléculas de piruvato, né? A glicose é uma hexose, 6 carbonos, dá origem a duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos, tá bom? Bom, esse processo chama-se glicólise, né? E ocorre no citosol da célula, transforma a glicose em piruvato e depois, subsequentemente, o piruvato em acetil-CoA. O acetil-CoA, então, tem acesso ao ciclo de Krebs e passa pelas reações ácido cítrico, isocítrico, alfa-acetoglutárico, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. Essa cadeia de reações retira elétrons do piruvato, porque o piruvato ainda tem energia nas suas ligações. Esses elétrons são encaminhados para a cadeia transportadora de elétrons e num processo chamado fosforilação oxidativa, que é acoplado ao ciclo de Krebs, o ATP é sintetizado. Então a glicose participa da respiração celular aeróbica, que é essa equação que a gente pode ver aqui dentro da mitocôndria. C6H12O6, que é a glicose, mais oxigênio dá origem a CO2, calor, radicais livres, né, água e ATP. Tá ali o ATP formado. Então a glicose é a ose, a principal sacáride, o principal carboidrato do qual a gente obtém energia, tá bom? E essa energia é na forma de ATP, a glicose é convertida em ATP, certo? Fácil, né? Se você não entender, a gente tem vídeo aqui falando só da via glicolítica, só do ciclo de Krebs, detalhando bastante essas vias bioquímicas, tá bom? Bom, a glicose também pode ser convertida em outros tipos de açúcares por meio de reações enzimáticas. Então, até aqui a glicose pode virar frutose. Né? Você tem aqui a glicose, ela passa por uma enzima que é a hexocinase ou hexoquinase, que vai fosforilar essa glicose no carbono 6 e depois a fosfoglicoisomerase converte a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Pronto, 2 passos bioquímicos e você converteu a glicose em frutose. A glicose pode também virar galactose, né? Que é o inverso da via de Lalois. A gente vai ver a via de Lalois aqui um pouco mais adiante, mas esse processo é o inverso. A glicose 1-fosfato é convertida em galactose. A via de Lalois converte a galactose em glicose. A gente vai ver mais para adiante. Mas aqui é o inverso, ó. A gente tem a glicose 1-fosfato, a UDP-glicose pirofosforilase, é uma enzima que usa o UTP, tá vendo? O UTP é uridina trifosfato, para converter a glicose, né, em glicose UDP ou UDP-glicose mais pirofosfato. Daí a enzima UDP-glicose 4-epimerase, né, converte a UDP-glicose em galactose, tá? A galactose faz parte da síntese da lactose, é o açúcar presente na lactose. A gente vai ver mais adiante aqui, tá? É bastante importante, bastante relevante, tá? A glicose também pode ser convertida em manose, um outro monossacarídeo, tá? Nesse caso aqui, a glicose 6-fosfato passa pela enzima fosfoglicoisomerase, é transformada em frutose 6-fosfato. E aí, mais reações bioquímicas, ao final você tem a manose. Feito? Muito fácil, né? Você está vendo que a glicose aqui pode ser convertida em outros monossacarídeos por reações enzimáticas que são bem simples, tá bom? O que mais? A glicose pode virar glicogênio. Nesse caso, você vai ter várias moléculas de glicose que serão unidas entre si,
né, por ligações glicosídicas alfa 4 com ramificação em alfa 6, né, para virar o glicogênio. Esse processo de converter a glicose em glicogênio chama-se glicogênese. Ele é estimulado pela insulina e inibido pelo glucagon. Então, no período pós-prandial, depois das refeições, aumenta o nível de insulina e a insulina estimula essa enzima aqui, ó, a glicogênio sintase. Ela é a principal enzima envolvida na síntese do glicogênio. O glucagon é liberado nos períodos de jejum, é liberado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, né, do pâncreas, e o glucagon inibe a glicogênio sintase e estimula a glicogênio fosforilase, que hidrolisa o glicogênio, ou seja, exatamente o inverso, tá? Que mais? A glicose pode também ser convertida em ribose, um outro açúcar bastante importante envolvido na síntese de nucleotídeos e ácidos nucleicos, tá? Nesse caso, olha aqui, ó. A glicose é convertida em ribose na via das pentoses fosfato, na fase oxidativa da via das pentoses fosfato, tá? Uma via que a gente vai abordar aqui ainda. Então, a glicose 6-fosfato é convertida em ribulose 5-fosfato e, subsequentemente, a fosfopentose isomerase, uma enzima, transforma a ribulose 5-fosfato em ribose 5-fosfato e aí sim você incorpora esse açúcar nos ácidos nucleicos, nos nucleotídeos, certo? Muito fácil, né? Não é difícil, só precisa estudar um pouco, tá? Que mais? A frutose é um importante açúcar que a gente também tem aqui no dia a dia, na nossa dieta, né? A frutose é uma cetoexose, significa que o grupo funcional da frutose é o grupo cetona, e é uma hexose porque tem 6 carbonos, assim como a glicose também é uma hexose, né? Bom, ela contribui, ó, seu grupo cetona contribui para a sua interação com receptores de sabor, do sabor doce, evidentemente, tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, quer dizer que a doçura da frutose é aproximadamente 1,7 a 2 vezes maior que a da própria sacarose, que é o açúcar de cozinha. A frutose é mais doce do que a sacarose? É mais doce porque a língua percebe mais doce. E por que isso acontece? Por conta da estrutura da frutose, tá? A estrutura da frutose se adequa exatamente a estimular esses receptores de sabor doce que a gente tem na língua, né? E aí sim, você percebe mais doce. Então a frutose é mais doce do que a sacarose. E isso é bastante importante para a indústria de alimentos, tá? Outra coisa, o índice glicêmico da frutose é significativamente menor que o da glicose. E o que é índice glicêmico? É a velocidade, a magnitude com que um carboidrato promove a elevação dos níveis de insulina no plasma, tá? Isto é índice glicêmico. Então, se você olhar bem, você vai ver aqui, ó, ali aquela curva vermelha é a glicose. Então, o pico de insulina é muito maior para a glicose. E o pico de insulina é muito melhor, é muito menor, é uma curva suave para a frutose, olha lá, aquela curvinha verde, tá? Então, do ponto de vista da liberação de insulina, a frutose é melhor. Bom, além disso, a frutose ela também pode ser processada. A gente pode colocar a frutose dentro da via glicolítica. De que jeito? Olha aqui, ó, por meio da frutólise. A frutólise é o processo pelo qual a frutose será convertida em gliceraldeído ou de hidroxiacetona-fosfato. Olha aqui, ó. A frutose é transformada em frutose 1-fosfato, tem a fosfofrutoquinase ou fosfofrutocinase, que gasta ATP para fosforilar a molécula, né? E a aldolase B. A aldolase B, chama-se aldolase B para diferir da aldolase da via glicolítica. E essa é a via frutolítica, a frutólise, né? A aldolase B, então, promove cisão dessa molécula de frutose, convertendo-a em dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído. Esse gliceraldeído ele será fosforilado, vai virar gliceraldeído 3-fosfato e entra na via glicolítica. Tá? A dihidroxiacetona-fosfato também entra na via glicolítica porque é um intermediário da via glicolítica. Feito? E assim você converteu a frutose em um intermediário da via glicolítica. Legal, né? Que mais? A frutose tem um transportador lá nos enterócitos específico para ela. O nome dele é GLUT5, ele fica ali, ó.
E por que a frutose tem um transportador só para ela? Se você olhar ali, você vai ver que aquela esferinha preta ali é o SGLT1. O SGLT1, ele transporta glicose ou galactose na codependência do sódio. É um sim portador. Mas o GLUT5 é um uniportador. Ele transporta somente a frutose. Isso acontece porque ao longo da nossa evolução, na cadeia evolutiva, no nosso período evolutivo, né? Nossos ancestrais eram frugívoros ou frugíveros, ou seja, comiam muitas frutas, tá? E aí sim, nós desenvolvemos um transportador só para a frutose. Tal era a quantidade de fruta que nossos ancestrais comiam, tá? Legal, né? Mas quando chega ali na membrana basolateral, a gente tem o GLUT2. Ele transporta glicose, galactose, frutose para a corrente sanguínea, tá? Fácil, né? Essa é a galactose. E essa é a via de Lalois. O que é a via de Lalois? A via de Lalois converte galactose em, glicose, né? Então você tem aqui a galactose, a enzima galactoquinase. O que ela faz? Ela fosforila, vai virar galactose 1-fosfato. Depois a gente tem essa enzima bastante importante, que é a GALT, galactose 1-fosfato uridiltransferase. Porque ela, olha, tá vendo aquele UDP ali? Ela vai pegar a glicose acoplada ao UDP, uridina de fosfato, e vai converter, né, em UDP galactose e UDP glicose. Esta reação ali, ó, a UDP galactose e a UDP glicose, elas se interconvertem entre si. Não sei se isso é redundância. Elas se interconvertem, pronto. Ou seja, a galactose pode virar glicose e a glicose pode virar galactose por meio da UDP galactose 4 epimerase, porque são epímeros, tá bom? Então tá aqui, ó. A GALT também converte a UDP glicose em glicose 1-fosfato. Aqui esse pedaço nos interessa, olha aqui, ó. Depois a fosfoglicomutase muda o fosfato do carbono 1 para o carbono 6. Então agora a gente tem glicose 6-fosfato. E aí então a glicose 6-fosfato é aquela molécula que entra na via glicolítica e também faz parte da gliconeogênese, tá bom? A gente chegou no intermediário bioquímico aqui bastante importante, que é a glicose 6-fosfato. Além disso, a galactose, ela participa de muitas reações de glicosilação, seja de lipídios, né, cadeias lipídicas, ou de proteínas. Vamos pegar as proteínas aqui. O esqueleto das proteínas é formado por resíduos de aminoácidos, e aqui a gente está vendo aqui embaixo, esse ASN é a asparagina. Então você pode ver que todo esse esqueminha aqui, esses quadradinhos, esfera, né? Aquela piramidezinha ali, ó, né? Aquilo não é uma pirâmide, aquilo é um balãozinho, vai. Muito bem. São todos cadeias de açúcares, tá? São todos açúcares, ó. E a galactose é o amarelo. A galactose é aquela bolinha amarela ali. Então, o que acontece? Essas cadeias osídicas, essas cadeias de açúcares, elas são incorporadas em alguns resíduos de aminoácido no esqueleto proteico. Isso chama glicosilação. É bastante importante para regular funções enzimáticas, funções de receptores e até interação entre células, porque as proteínas glicosiladas, elas funcionam como sinalizadores, tá bom? A galactose também forma o UDP-galactose, que é essencial para a síntese de glicolipídios, que faz parte, ó, da bainha de mielina de neurônios. Por quê? Porque os galactocerebrosídeos são lipídios e os sulfatídeos, eles são incorporados ali na minha bainha de mielina. Tá bom? Que mais? Existe uma doença, a galactosemia, né? Que é uma doença metabólica rara, tá? Mas nessa doença você tem falha na GALT. Quem é a GALT? Aquela enzima ali, a galactose 1-fosfato uridiltransferase. E nesse caso, começam a acumular-se produtos tóxicos dentro das células, como a galactose 1-fosfato e o galactiol. Esse galactiol, ele promove catarata nos olhos. A sacarose. A sacarose é o açúcar de cozinha, certo? Sacarose é o açúcar de cozinha. É, na verdade, glicose mais frutose, certo? E a sacarose, ela é digerida lá nas microvilosidades do intestino delgado por uma enzima chamada sacarase, que promove a cisão da ligação glicosídica alfa 2 da sacarose, tá bom? E a sacarose,
ela depois, né, que a glicose e a frutose elas são separadas, a gente já viu que o transportador de frutose ali é o GLUT5, né, que é aquela esfera verde ali, e o transportador para a glicose é o SGLT1. Ele transporta ou glicose ou galactose na codependência do sódio. E o SGLT1 está representado aqui embaixo. Ele é deste jeito aqui, ó. Ele é uma proteína formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alças transmembrânicas, tá? E esses esqueletinhos que vocês estão vendo aqui, esses esqueletinhos aqui são cadeias osídicas, ou seja, são sítios de glicosilação. E veja que essa glicosilação está acontecendo exatamente no resíduo de asparagina, igual a gente viu anteriormente, tá? Então esse é o SGLT1. A gente vê no livro que é uma bolinha. Não, não é bolinha, é isso aqui, tá bom? A lactose é um açúcar presente no leite. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, ou seja, não dispõem de uma enzima, ou então tem essa enzima em menor quantidade, a enzima beta-lactase, que é essa aqui. Vocês estão vendo essa estrutura gigantesca, cheia de letrinhas bem pequenininhas? Essa é a enzima beta-lactase que fica ancorada na membrana dos enterócitos. Você veja que grande parte da enzima fica projetada para o meio extracelular, né? Bom, então a digestão da lactose depende da beta-lactase. E essa intolerância à lactose, ela pode apresentar vários graus. A pessoa pode ter ausência completa da enzima ou então diminuição dessa enzima em vários graus, tá? Hoje a gente resolve a intolerância à lactose por meio de produtos como esse Lactaid aqui, né? Que na verdade é um produto que digere a lactose para você, então você não vai ter tanto problema assim, tá? Aqui no Brasil a gente tem 43% dos brancos e dos mulatos que tem persistência da lactase, não é que tem intolerância não, ou seja, tem persistência da enzima, tá? O correto, na verdade, é você ser intolerante à lactose. Esse é o correto. Mas por quê? Porque você não vai mais tomar leite na vida adulta. Então, biologicamente, a lactase tem que desaparecer, né? A gente toma leite no período em que a gente é filhote, né? 6 meses de vida. Depois começa a aparecer os dentes e a microbiota intestinal começa a mudar, as enzimas do trato gastrointestinal começam a mudar completamente e o alimento torna-se diferente, tá? Mas essa múmia aqui, esse senhor aqui, é o Otzi. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele foi encontrado na fronteira da Áustria com a Itália. O Otzi, eu vou pronunciar desse jeito, ele tinha 1,60 m de altura, era intolerante à lactose, era canhoto, tinha sangue O, do tipo O, tá? E foram feitas várias análises nele, ele é muito estudado, essa múmia até hoje, né? Ele ficou congelado durante muito tempo, tá? E ele foi encontrado, na verdade, usando uma mochila, mais ou menos 9 flechas, só 2 tinham ponta, um arco, e com ele foi encontrado um artefato muito valorizado, um machado de cobre. Bom, o Otzi também tinha 61 tatuagens, tinha cáries, tinha parasitas, tá? E sabe-se que um pouco antes dele morrer, ele comeu uma refeição rica em algum tipo de trigo e uma carne de um animal que já foi extinto. O próximo açúcar é o amido. Existem 2 tipos de amido, a amilopectina e a amilose, tá? A amilose, você vê ali que é uma cadeia linear. Se você olhar essa tabela aqui, você vai ver as diferenças, as similaridades que existem entre esses 2 tipos de amido. Ó, a estrutura da amilose é linear e tem ligações glicosídicas alfa-1,4. A amilopectina ela é ramificada. Além das ligações alfa-1,4, tem ramificação em alfa-1,6. Tá? Que mais? Solubilidade. A amilose tem baixa solubilidade, a amilopectina tem alta solubilidade e assim por diante, né? Bom, e aí, veja, o milho ceroso tem 100% de amilopectina. O milho comum tem 75% de amilopectina. Para nós é mais interessante a amilopectina, porque ela tem mais digestibilidade. Olha aqui, ó. O arroz glutinoso, que é o arroz japonês, ele praticamente só tem amilopectina, tá? O amido é muito parecido com outro açúcar que a gente vai ver aqui já já, que é o glicogênio, tá? Então vamos lá seguir.
Olha aí, glicogênio. A gente chama o glicogênio de amido animal. Por quê? Porque o glicogênio também é uma reserva energética, assim como o amido é para as plantas, o glicogênio é para os animais. A gente tem reservas de glicogênio no fígado e também no músculo esquelético. Tanto o amido quanto o glicogênio são homopolímeros, porque o monômero que se repete na cadeia é somente a glicose, então é um homopolímero. As proteínas são formadas por aminoácidos, então um aminoácido é diferente do outro. Então a gente diz que as proteínas são heteropolímeros, tá bom? O glicogênio tem ligações glicosídicas alfa 4, também com ramificação em alfa 6, muito similar ao amido, né? E aqui em cima você vê, ó, a glicogênese, a síntese do glicogênio. A enzima que é bastante envolvida na síntese do glicogênio é a glicogênio sintase, tá? Tanto no músculo quanto no fígado. E a glicogenólise, a síntese do glicogênio, é estimulada pela insulina e acontece no período pós-prandial. A glicogenólise é a hidrólise do glicogênio, que na verdade a gente tem que chamar de fosforólise, porque a hidrólise, a cisão da molécula do glicogênio, acontece em um meio rico em grupos fosfato. Então o termo correto seria fosforólise do glicogênio. Mas se você vai lá hidrólise, todo mundo vai entender, tá? Então, e daí, como é que funciona? A glicogênio fosforilase, a enzima, a principal enzima aqui, a primeira enzima envolvida, né, na hidrólise do glicogênio, ela é estimulada por glucagon. Então, nos períodos de jejum, o fígado, né, hidrolisa o glicogênio e lança a glicose na corrente sanguínea. Veja que a última enzima da glicogenólise é a glicose 6-fosfatase. Essa enzima não existe no músculo esquelético. Então, a hidrólise do glicogênio no músculo esquelético, ela para na formação de glicose 6-fosfato. E nessa condição, nesse formato, com o fosfato ligado à molécula de glicose, a glicose não consegue deixar a membrana do músculo esquelético. Então, o glicogênio do músculo só serve para o músculo, enquanto que o glicogênio do fígado pode ser disponibilizado para o plasma para restaurar a glicemia. Feito? Legal, né? Muito bem, e aí temos a celulose. A celulose, minha gente, também é um homopolímero, mas diferentemente do glicogênio e do amido, você vê que não tem ramificações, tá? A celulose é um polissacarídeo de cadeia longa, olha aqui, ó, sendo o principal componente estrutural da parede das plantas, e a celulose também está presente em alguns micro-organismos, bactérias e algas, tá bom? Então ali, ó, organização molecular da celulose. Cada miofibrila de celulose, né, é composta por várias cadeias de celulose agrupadas, conferindo alta resistência mecânica. Basta você ver a madeira, tá bom? Muito bem, a celulose também age, a gente consome celulose. A gente consome celulose quando você come, por exemplo, alimentos, vegetais folhosos, tá? Rúcula, couve, alface, vegetais folhosos, você está comendo celulose. Mas a celulose é um carboidrato não digerível. A gente não consegue digerir a celulose. Do jeito que ela entra, ela sai. Então ela atua como uma fibra alimentar insolúvel. Ela age no trato gastrointestinal baixo, aumentando a formação de bolo fecal, estimulando a peristaltismo. Então a celulose é usada para combater, tratar, né, a constipação intestinal. Claro que se você comer celulose, você tem que tomar água também, senão não funciona, certo? E ali você vê várias moléculas de polissacarídeos, né? O glicogênio, o amilopectina e a amilose, para comparar com a estrutura da celulose. Veja que glicogênio, amilopectina tem ramificações. A amilose é linear, mas ela é helicoidal. E a celulose forma placas, tá bom? Fácil, né? Espero que você tenha entendido. Finita la comédia. E se você entendeu de verdade, você deixa aqui nos comentários dizendo quem são esses caras aí, uma banda que eu escuto toda semana, tá bom? Se você ficar com dúvidas, deixe lá nos comentários também. Escreva se estou com dúvida nisso, naquilo, explique melhor, tá bom? Nós temos outros vídeos aqui que tratam do ciclo de Krebs, da via glicolítica, de outros aspectos bioquímicos. Então, se você quiser, você assista, vai resolver um pouco a sua vida, tá? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais. Tchau. Chegamos ao final dessa abordagem.
Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.